agora vamos dar continuidade no estudo da disciplina de Teoria de Estruturas 1, onde nós vamos dar continuidade ao estudo que nós já iniciamos lá sobre o estudo dos tipos de esforços que podem estar atuando nas estruturas, sendo nós categorizamos eles em duas classes principais, que são esforços ativos, que são aqueles que atuam na estrutura, e esforços reativos, que são aqueles esforços em que a estrutura estará reagindo aos esforços ativos que ocorrem nela, certo? Então agora nós vamos entender um pouquinho nos eixos coordenados aqui como é que vai estar ocorrendo esse equilíbrio das forças e dos momentos que podem estar acontecendo. Então nós vamos verificar agora as equações de equilíbrio estático, onde nós vamos categorizá-las em duas grandes classes, que são as equações de equilíbrio de forças e as equações de equilíbrio de momento. Para isso, então, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios para entendimento desse conteúdo, que é o que é uma força e o que é um momento, que é conteúdo lá de isostática, certo? Então imagine o seguinte, vamos desenhar esforços ativos atuando aqui nos eixos, né? Então tomaremos como sentido positivo uma força no sentido de crescimento de x, uma força no sentido de crescimento de z e uma força atuante no sentido de crescimento de y, certo? Então nós temos aqui uma força, uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela precisa de três elementos aí, que é módulo, direção e sentido, não é verdade? Então, no sentido oposto, então esses são em azul aqui nossos esforços ativos, nós teremos também então os nossos esforços reativos, que estarão atuando com a mesma intensidade, na mesma direção, em sentido oposto. Então nós teríamos aqui no eixo Z uma força contrapondo ao esforço ativo que estava acontecendo, no X a mesma coisa e no Y idem. Então essas forças são o que nós chamamos aí de na verdade, então, essas são as forças que nós vamos utilizar na categoria de equilíbrio de forças. Para que nós tenhamos equilíbrio dessas forças, nós vamos fazer uma categorização aqui entre forças e momentos, certo? E nós vamos, então, elencar as seguintes equações. Que o somatório de força no eixo X tem que ser igual a zero, o somatório de força no eixo Y também tem que ser igual a zero, e o somatório de forças em Z tem que ser igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Que em qualquer ponto da estrutura que eu pegar, eu vou ter que ter uma força reativa anulando a força ativa. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui no eixo X, onde exista uma força ativa F atuando, eu preciso obrigatoriamente ter uma força reativa F anulando ela. Isso vai garantir para mim que eu tenho, então, um somatório de forças no eixo igual a zero. Outra categoria que nós teremos aí, então, de equações, são as equações de equilíbrio de momento. Professor, o que é momento? Momento é um conceito muito fundamental que nós utilizamos em engenharia para relacionar ao efeito de rotação, o torque, certo? Então, o que nós precisamos nesse estudo de momento é que todo mundo lembre lá da regrinha da mão direita, que nós vamos listá-las como o somatório de momento em x vai ter que ser igual a zero, o somatório de momento em y tem que ser igual a zero e o somatório de momento em z tem que ser igual a zero. Se for diferente de zero, a estrutura estará em movimento, ela não estará estática, que é o objetivo da disciplina. Okay? Nos eixos, como que isso funcionaria? Imagine então que eu tivesse uma rotação nesse sentido e eu precisasse de um esforço reativo a ponto de contrapor essa rotação no sentido contrário, ok? Isso no eixo X, no eixo Y. Eu também, se eu tivesse uma rotação nesse sentido
eu precisaria de uma rotação no sentido contrário, contrapondo essa rotação. E no eixo Z, a mesma coisa. Se eu tivesse uma rotação nesse sentido, eu teria que ter uma rotação no sentido contrário, contrapondo essa rotação.